Nem todo império é feito de dinheiro. Alguns são feitos de controle, de imagem, de uma versão de nós mesmos que aprendemos a sustentar. Quanto mais organizado parece por fora, mais rígido costuma ser por dentro. Diante do vazio de uma tela, de um cursor piscando, sem nada escrito, fica claro o que Nietzsche queria dizer quando afirmou que o eu é apenas um hábito profundamente enraizado. E como a maioria de nós confunde hábito com identidade. Em algum momento, essa versão sua deu certo. Ela te protegeu, te fez avançar, te deu respeito. Por isso você passou a defendê-la. Não porque ela seja verdadeira, mas porque funciona. No Blue Lock, Michael Kaiser construiu exatamente isso. Um império. Ele não joga apenas para vencer, joga para dominar. Enquanto tudo gira em torno dele, ele existe. O campo obedece, os outros se sentem menores. Mas todo império exige manutenção. E quanto mais você controla, menos você aprende. A ruptura começa no dia em que alguém se recusa a se ajoelhar. Kaiser não entra em crise porque erra. Ele entra em crise porque perde o controle da narrativa. É nesse ponto que a exaustão aparece, que o corpo cansa e o olhar cai para o chão. E as palavras de Carl Jung ganham peso. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. O império nunca foi força, sempre foi medo organizado. Talvez você também esteja defendendo o império. Talvez não tenha medo de falhar, mas de deixar de ser quem sempre foi. A gente chama isso de disciplina, de padrão, de constância, mas às vezes é só apego. E quando você tenta seguir em frente e falha, quando a repetição não fecha e a respiração pesa, surge a vertigem da liberdade. A percepção de que sem o império você não sabe exatamente quem é. E é justamente aí que o jogo começa de verdade. Você não destrói o que não reconhece. Todo império começa com uma ideia simples, uma frase curta, quase invisível. Não é algo que você diz em voz alta, é algo que você repete em silêncio toda vez que sente medo. Toda identidade tem uma fase secreta, um limite invisível que você nunca atravessa. Ah, eu não posso perder isso, não posso perder respeito, não posso perder a imagem, não posso perder a versão de mim que os outros aprenderam a admirar. E aos poucos, tudo o que você faz deixa de ser escolha e vira manutenção. Você não vive para crescer, você vive para sustentar. O império não te pede coragem, ele só te pede constância. E quanto mais tempo você sustenta essa frase, mais ela decide por você. Até o dia em que você percebe que não sabe mais quem é sem aquilo. Reconhecer o império é isso, é olhar para dentro e admitir, sem heroísmo, que talvez você não esteja defendendo um sonho. Talvez esteja apenas defendendo um medo de deixar de ser quem você foi. O império só existe onde você controla. Ele se sustenta nos lugares em que você manda, onde você conhece as regras, onde seu nome pesa e sua presença impõe. Mas ele começa a morrer no instante em que você entra em territórios onde você não é especial, onde ninguém se impressiona com quem você foi, onde o passado não te protege. É nesse ponto que a identidade treme. Porque sem controle, sobra apenas um jogo nu e cru. Kaiser só evolui quando aceita ser apenas mais um, quando abandona o trono simbólico e deixa de jogar para ser temido. Sem o império, sem o rótulo, sobra o jogo, e é ali que a verdade aparece. Todo império é confortável. Ele oferece chão firme, rotina previsível e a ilusão de segurança. Mas o conforto, meu amigo, o conforto ele nunca te ensina. O desconforto, pelo contrário, não tem mapa, não tem garantia e não tem aplauso. Ele exige presença real. E é por isso que crescer dói, porque você não precisa aprender a habitar lugares onde já sabe quem é. Você precisa encarar o desconhecido em lugares onde você não se conhece. Recomeçar do zero não é anunciar uma nova fase. É ficar pequeno, quase invisível. É desligar o monitor, calar a narrativa e aceitar que quem ainda precisa provar alguma coisa não destruiu o império. Apenas está tentando salvar o que sobrou dele. Jean-Paul Sartre escreveu que não somos aquilo que pensamos ser, somos o que fazemos com o que fizeram de nós. E essa frase carrega um peso difícil de sustentar quando seu império cai. Porque no fim, não é sobre quem você acreditava ser, mas sobre o que você escolhe fazer quando perde o chão, quando as estruturas que te definiram deixam de existir. Talvez você não precise construir mais nada.
Talvez toda essa busca por erguer algo maior seja apenas uma tentativa de fugir do vazio que aparece quando o personagem se desfaz. Entrar no campo sem coroa é aceitar jogar sem garantias, sem rótulos, sem a proteção dos status, é se expor ao erro e à imperfeição sem pedir permissão. O ego constrói impérios porque precisa de muros para se sustentar. Mas a verdade começa exatamente no momento em que esses muros caem, quando sobra apenas você, o jogo e a responsabilidade silenciosa de existir de forma honesta.